Portanto, a teontologia estuda sobre o ser de Deus. E o que nós vamos estudar sobre o ser de Deus? A natureza de Deus, a personalidade de Deus. Nós vamos estudar na questão do ser de Deus, a origem do mal. Deus criou o mal. Isaías 45 diz, verso 7, eu crio a luz e faço as trevas, eu crio o bem e faço o mal, eu, Deus, crio todas as coisas. Mas e aí? Deus criou o mal? É aqui que nós estudamos sobre isso. Então, não supõe, é claro, a teontologia que seja uma descrição exata do ser de Deus, apesar de levantar e tentar responder questões a respeito. O que eu estou querendo dizer com esse pensamento? Eu estou dizendo que a teontologia, embora ela estude sobre o ser de Deus, ela não é arrogante a ponto de achar que ela tem a resposta final para tudo. Porque lembre-se, Deus não faz teologia. Teologia quem faz somos nós. É uma maneira do homem pensar, tentando compreender Deus. Teologia é uma maneira do homem estudar e pensar, querendo compreender esse ser poderoso que é o Pai. Então a teontologia ela não é arrogante a ponto de achar que ela tem uma descrição exata. Mas ela procura com base bíblica, porque a teologia saudável tem como base a Bíblia, para tentar explicar sobre o ser ou sobre a respeito de Deus. Lembrando que Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 3, a palavra que surge para Deus ali, não é esse Deus no sentido grego, não é esse sentido de Deus como nós conhecemos no português. O Deus ali para o hebreu, para o judeu, o Deus do Gênesis, nós temos ali um Aleph, nós temos um Segol, seria uma expressão vocálica, uma Segol, nós teríamos o Lamed, que é uma das letras do alfabeto hebraico, nós temos um Vav, com um outro sinal vocálico aqui, que equivalia ao O, nós temos o Re, que é parceira do Resh, do Het, do hebraico, tem um som de R, nós temos aqui o Irek, que é uma expressão vocálica equivalente ao I. Isso aqui é um Yud, que não tem som de nada. E nós temos o Mem. O Mem ali equivale ao som do Mamo, do M de mamãe. Não que a palavra do hebraico tenha seja, por exemplo, o Mem seja o nosso M. Não é. Não existe isso. É só um equivalente. Ok? Então aqui nós temos a palavra Elohim. A mente do judeu dá um nó até hoje, por quê? Porque o judeu não reconhece Jesus como Messias. Só que, embora eles não reconheçam Jesus como Messias, como que eles vão explicar Elohim, sendo que não podemos crer em deuses? Nós não cremos em deuses. Nós cremos em um Deus, que subsiste em 3 formas. Então nós não cremos em deuses, porque isso não é idolatria, é politeísmo. Nós cremos em um único Deus. Mas como que o judeu vai explicar isso, que rejeitou o Messias? Porque Elohim é uma forma plural. Toda vez que o im surge na palavra, é plural. Por exemplo, existem algumas palavras no hebraico que não existe um singular equivalente para ela. Por exemplo, a palavra maim. O im aí é plural, é para água. Então não existe água no singular e águas. Água ou águas é a mesma coisa. É maim. Maim, água. No princípio criou Deus e fez separação entre águas. Maim, águas. Ok? Está no plural. A palavra panim, que é rosto, face, também está no plural. Panim, rostos. Por quê? Porque existem muitas faces, muita gente, muito... Ok? E Elohim é uma forma plural. Se é uma forma plural, está falando de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Elohim. Então Elohim é a palavra para o hebreu, para o judeu, de Deus. Lembrando que não é o mesmo Deus no sentido, no adjetivo traduzido do grego. Ok? Então, para o hebreu, quando o hebreu vai se referir, ou quando o judeu vai se referir a Deus, ele chama de Elohim. Quando ele não quer pronunciar o tetagrama, que é considerado sagrado, ele diz Hashem. É uma maneira de dizer o nome, sem pronunciar o tetagrama, que é considerado sagrado. Ele chama, então dizem Hashem, que é o nome. Ok? Então surge o termo teontologia, referente ao estudo sobre o ser de Deus. E aí nós vamos ver aí no nosso livro,
Tudo isso que eu estou falando, mas está dentro do livro, ok? É porque eu não fico me atendo à leitura do livro, tá bom? Mas se você ler o livro em casa, está tudo dentro do livro aí. Ok? Então, dentro da teontologia, nós analisamos, nós estudamos aí. Olha, no capítulo 1 está, teontologia e a definição de teontologia, é o que nós vimos ali. Teontologia é o estudo do ser de Deus. Ok? Depois diz aí, a doutrina de Deus. A parte da teontologia. Aí a existência de Deus é o próximo tópico. E aí quando nós falamos da existência de Deus, na doutrina de Deus, aí nós falamos do lugar da doutrina teológica, teontologia. Nós dizemos que é a primeira matéria do curso de teologia. Por quê? Porque a Bíblia inicia falando de quem? De Elohim, de Deus. Então não tem como eu começar a primeira matéria como a pessoa de Cristo. E aí qual é o pressuposto? Qual é a ideia da teontologia? Primeiro, que Deus existe. E segundo, que Ele se revelou em sua palavra divina. E aí nós temos a expressão o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro do termo teologia, o Deus que se revela, mas não vamos entrar nessa questão. Vamos trabalhar aí na página de número 12, provas bíblicas da existência de Deus. E aí nós vamos ler alguns textos bíblicos. Lembrando, gente, que em teologia, nós lemos textos bíblicos juntos, citamos textos bíblicos, sim. Porém, o papel da teologia sistemática é organizar o assunto sobre a teologia. Nós não nos prendemos a ficar lendo versículo por versículo e etc. Nós estamos organizando assuntos. Perdão, é porque eu estou com o livro da minha primeira tiragem, e ele, como ele veio com a letra menor, então deu essa diferença de página. Provas da existência de Deus. Página 16. Então, vamos lá. A existência de Deus. Essa é a grande pressuposição da Bíblia e da teologia. Não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus se não admitirmos que Ele existe. Essa é a primeira coisa. Não tem como nós estudarmos teologia, estudarmos sobre Deus, se nós não partirmos desse pensamento, de que Deus existe. Embora a expressão aqui Deus existe é só como forma argumentativa para falar. Porque isso aqui existe, isso aqui existe, isso aqui existe, isso aqui existe. Porque isso aqui foi criado. Deus não existe, Deus é. Porque Ele não foi criado. Tudo que passou a ser criado, tudo que foi criado, passou a existir. Aquilo que não tem um ponto de partida que o cria, Deus não ser incriado, então Ele não existe, Ele é. Mas nós usamos a expressão Deus existe como forma de dizer que Ele é real, vivo, está conosco e etc. Ok? Mas então, esse é o ponto de partida das Escrituras Sagradas. A Bíblia começa afirmando e crendo na existência de Deus. Nós acreditamos na existência do Senhor. É claro que a Bíblia, quando analisa nesse sentido, ela não quer dizer que na Bíblia está descrito tudo que o homem pode saber na sua mente humana e limitada sobre o ser de Deus. Mas as Escrituras tentam ao máximo revelar para nós o ser de Deus. Então, assim como na Bíblia, a sã teologia não se propõe a dissecar sobre o ser de Deus, mas apresentá-lo ao nível da compreensão do homem. Evidentemente, Deus como um ser eterno, onisciente, onipresente, onipotente e santo, que são atributos imanentes, exclusivos, que revelam a pessoa dele. É claro que não tem como o homem, na sua mente limitada, compreender ele no todo. A Bíblia diz no livro de 1 Reis 8, 27, os céus, nem o céu dos céus, consegue conter esse Deus. Então, como que a sua mente, com 90 e tantos bilhões de neurônios, vai conseguir descrever e entender na sua forma plena esse ser? Seria arrogância da nossa parte, sim ou não? O finito querendo compreender o infinito na sua totalidade. Então, aí nós continuamos. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé, mas esta fé não é uma fé cega.
mas é uma fé baseada em provas, e as provas se acham primariamente nas Escrituras, como a palavra de Deus inspirada, e secundariamente na revelação de Deus na natureza. Então nós estamos aqui, irmãos, para estudar alguém que nós cremos. E por que nós cremos em Deus? Primeiro, porque nós acreditamos que a Bíblia é plenamente inspirada por Deus e ela nos apresenta o Criador. Segundo, olhando para a natureza, para o universo, é inconcebível que, se estudando profundamente a natureza e o universo, o homem consiga acreditar que moléculas viram célula, que uma pseudo-explosão dá origem a bilhões de galáxias, que a beleza na formação do globo ocular, que deu um nó na cabeça de Darwin tentando explicar e não conseguiu, a peculiaridade do DNA, que eu tenho um, você não tem igual ao meu, a íris sua não é igual à minha, a impressão digital sua não é igual à minha, são maneiras de Deus, de forma peculiar, colocar que você é um ser incrível, maravilhoso, extraordinário. Einstein já dizia, Deus não joga dados. Não existe sorte, coincidência. Não surge por surgir. Mas tudo faz parte de um plano bem orquestrado por um ser inteligente chamado Deus. E é nisso que nós cremos. Por maior que sejam nossas dúvidas, é nisso que nós cremos. Ainda que pela fé, às vezes você não consiga explicar tudo referente a Deus, mas é pela fé que nós o aceitamos. É o que está escrito em Hebreus 11, versículo 6. Ou seja, quando a minha busca por explicação acerca de Deus falha, quando eu não consigo compreendê-lo, entender o seu propósito, Hebreus 11, 6 diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Entra a fé que diz, sem fé é impossível agradá-lo. Entra a fé que diz, pela fé cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que aquilo que não existiu passou a existir. Hebreus 11, verso 3. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a convicção, é a certeza das coisas que se espera e prova de fatos que não se vê. A fé é demonstrada em Noa. Noa nunca trabalhou com projetos navais. Estava bem distante do Golfo Pérsico. A região de Noa não tinha um mar. Ele teria que ir até o Golfo Pérsico, região próxima ao Iraque atual, para encontrar água. O cara sem engenharia naval, Deus lhe entrega a planta de um barco e diz, vai chover, constrói. Como que o cara faz isso? Um cara que não entende engenharia naval, um cara que nunca viu uma inundação. Fé. Porque a fé é isso. Quando a lógica, a razão não consegue me explicar tudo, a fé chega e nos faz entender isso daí. Fez sentido para você? É doideira, né? E aí nós temos, enquanto nós temos provas bíblicas da existência de Deus, existe uma série, uma gama de textos bíblicos que fala desse ser que cria, desse ser que ama, desse ser que se revela por meio da natureza, Salmo 19, que se revela por meio dos profetas em toda a história do Velho Testamento, que se revela por meio de Israel, que se revela dando das Escrituras o cânon sagrado, a Bíblia. Embora Deus se revela por meio da experiência da fé, eu não posso provar para o meu irmão que Deus existe. Eu só posso provar para mim mesmo que Deus existe. Como? Experimentação. Um dia eu orei, um dia eu recebi uma profecia, um dia eu recebi uma revelação, e a coisa aconteceu exatamente como foi dito, a oração foi respondida, um dia aconteceu algo que foi espiritual, que não tinha outra explicação, é Deus dizendo, eu estou provando para você que eu existo, estou provando para você que eu sou Deus. Agora não tem como eu chegar e dizer para o meu irmão, vou provar para você que Deus existe. Embora São Tomás de Aquino diz, eu vou provar que Deus existe com argumentos racionais, e é muito bom os argumentos de São Tomás de Aquino, mas são mais para você fazer o culto na língua da academia, ele pensar
quando ele diz não a Deus. Porque a Bíblia diz o louco, o insensato no seu coração, não a Deus. Você faz ele pensar, com argumentos racionais. Mas eu não posso provar para ninguém que Deus existe, só posso provar para mim mesmo. Mas você duvidou alguma vez da existência de Deus? Várias vezes. Você duvidou que história de inferno, céu, isso era conversa para boi dormir? Várias vezes, irmãos. Agora, se você me perguntar hoje, você tem dúvida disso? Nenhuma. Por quê? Experiência com Deus. Isso ficou intrínseco, provado para mim a existência dele. Não tem coisa maior, melhor, mais profunda do que esse Deus. E aí nós vemos a negação da existência de Deus em diversas formas. Primeira coisa, antes de falar da negação da existência de Deus, vamos falar da universalidade da história. Isso aqui também está dentro do livro aí. Religiões comparadas com Deus, com a fé que nós professamos em Deus, comparado, embora não seja igual, e a verdadeira fé bíblica cristã, como nós pregamos, quando analisou desde os pigmeus no continente africano, os esquimós no continente gelado, entre os indígenas dentro de nossas florestas como na Amazônia, entre os mais cultos e mais nobres dentro da sociedade, quando analisado, descobriu um ponto incomum entre toda a sociedade no que tange à espiritualidade. É que todos, independente da religião, acreditam na existência de um ser supremo e poderoso que está acima deles. Essa universalidade da fé mostra que Deus, ele existe, é intrínseco, independente da cultura, da classe social. O ser tem um desejo pelo Criador, a alma aspira o Criador, deseja o Criador. Porém, quando não se conhece o verdadeiro Deus, se faz deuses. Quando não se conhece o verdadeiro Deus, se fabrica deuses. Mas a universalidade da história mostra nas diversas culturas um pensamento sobre algum tipo de divindade. Isso é Deus, deixando claro que desde a nossa tenra idade, ele traz em nós, de forma intrínseca, um pensamento acerca de Deus, acerca dele, como o Criador e Todo-Poderoso. Só que quando alguém não vai lá explicar, é o que Paulo fez, é o que Filipe fez com o eunuco, Atos capítulo 8. O cara está indo em cima do carro, lendo uma escritura, ele diz, esse texto está falando de quem, afinal de contas? O Espírito Santo levou Filipe, colocou de um lado dele e falou, explica para ele de quem está falando. Aí Filipe explicou que era de Jesus, que era uma profecia do Velho Testamento, se cumprindo no Novo. E aí ele creu, foi batizado. E ele seguiu o caminho dele, Filipe o dele. Paulo chega em Atenas, no Areópago, e ele vê tudo quanto é tipo de altares para deuses. Ele vê um Deus desconhecido. Falou, opa, já que não tem ninguém aqui, eu vou colocar o meu, vou usar como uma estratégia. Ele foi lá e falou, olha, o Deus que vocês não vê, não entendem, esses aí que vocês colocou desconhecido, que vocês não podem apalpar, tocar, é o Deus que eu prego. Mas o ser humano, ele tem o desejo de acreditar. Isso é a universalidade. Agora, embora tenha, em tudo quanto é lugar do mundo, pessoas que querem acreditar ou que acreditam na existência de um ser, existem aqueles que negam a existência de Deus. Então Deus, ela é uma pessoa de perfeições infinitas, autoexistente, não depende de ninguém para existir, autoconsciente, tem um total conhecimento imediato, inato, próprio, realiza todas as coisas segundo o plano dele, pré-determinado, soberano, ele é soberano. Esse Deus, ainda assim tem os que negam ele. E os que negam ele, significa, contudo, que há indivíduos que negam a existência de Deus completamente. Há um bom número de pessoas, inclusive em terras cristãs, em lugares como o Brasil, que negam a existência de Deus de acordo com a revelação das Escrituras bíblicas. Pode até crer em algum tipo de Deus, mas não no Deus das Escrituras. Então nós temos aí ateus teóricos, temos ateus práticos, temos ateus dogmáticos. Vamos ver melhor sobre isso. E aí a absoluta negação da existência de Deus. Nós temos o ateísmo dogmático, é o que nega peremptoriamente, é o que nega de forma absoluta a existência de Deus, é o que não concebe a ideia
não acredita em Deus, não acredita em demônios, não acredita em mundo espiritual. Ele é essencialmente materialista, acredita que a matéria sustenta tudo, que o ponto de partida é a matéria e o ponto final, o materialismo. Aí dentro pode ser englobado. Nós temos o humanismo, que exacerba o humano. Então nós temos aí o ateísmo dogmático. Esse aqui é o verdadeiro ateu, porque o ateu cético e crítico é um ateísmo meio que fajuto. Por exemplo, o agnosticismo, não gosta, né, de ser classificado aqui, mas o agnosticismo está na classe dos ateus céticos. Ele não gosta de falar isso. O que é o agnosticismo? Aí significa contra. Gnóstico significa da ideia de conhecimento. Então existiam os gnósticos e os agnósticos. Os gnósticos acreditavam que por meio do saber, do conhecimento, eu podia me elevar e conhecer o divino, que é essencialmente bom, espiritual, contrário à matéria, que é essencialmente má. Isso aí é o chamado dualismo, que começou lá em Platão, na verdade nos persas, depois em Platão, pelos gnósticos que tentaram entrar dentro da igreja no primeiro século, que acreditavam no dualismo, é a ideia do existe só o lado espiritual que é bom e a matéria que é má. Isso está presente em muitas igrejas hoje, ainda que algumas pessoas não saibam. A matéria é má, a matéria é ruim, a matéria é desgraçada. E o espiritual é a parte boa. Esse gnóstico não acreditava, por exemplo, que se a matéria é má, Deus pudesse fazer carne. Ele dizia, não, é chamado docetismo. Se você anotar essa palavra, docetismo. Era uma crença gnóstica de que, na verdade, Jesus, ele parecia que estava em carne, mas não estava. Foi só uma espécie de uma estratégia de Jesus. Porque no dualismo, defendido pelos gnósticos, a matéria é má, então não tem como Deus, sendo bom, habitar na matéria. Foi por isso que João, escrevendo sua carta, ele diz, saibam, irmãos, que vocês têm que provar os espíritos. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, foi João combatendo o gnosticismo. Esse é o espírito do anticristo, ou seja, contra. Esse é o espírito que está contra um sistema doutrinário ensinado por Jesus. Na verdade, João conheceu um gnóstico que estava inserido essa falsa doutrina dentro da igreja, do dualismo. E João escreve a sua primeira epístola combatendo o dualismo, dizendo, olha, qualquer espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo, é contra Jesus. Por quê? Porque o gnosticismo dizia, a matéria é má, então não tem como Deus ter feito carne. João combate isso. Contrário ao gnosticismo, tem o agnosticismo, que é aqueles que dizem, por meio do conhecimento, não tem como. Por meio da elevação espiritual, da elevação do saber, o homem conhecer Deus. Como não tem como. O agnosticismo deixa o homem sem Deus. Deixa o ser humano sem resposta. Deixa o ser humano ser um objeto de culto. Então eles não negam totalmente Deus, o agnosticismo. Eles só dizem o seguinte, eu não posso, por meio do conhecimento, provar que Deus existe. Como eu não posso provar que Deus existe, eu deixo esse assunto de lado. Bill Gates é agnóstico. Raul Seixas era agnóstico. Entende? O que é o agnóstico? Aquele que diz, eu não vou poder, por meio da experimentação do conhecimento, provar que Deus existe, então eu deixo isso de lado. Esse aqui é o agnóstico. Contrário ao gnóstico. Ok? O agnóstico está classificado dentro desse ateísmo cético. O ateísmo crítico diz, não há prova válida. Não existe provas, argumentos, conhecimento que comprovam a existência de Deus. Assim sendo, vamos deixar essa parada do lado. Então, hoje, você vê, por exemplo, faz parte do ateísmo cético, o panteísmo. Por quê? Porque o panteísmo, ele acredita na existência de um Deus, porém Deus para ele é tudo. O panteísmo, o sol, a lua, as estrelas, a fauna, a flora, o universo, tudo é Deus. Então esses estão classificados no ateísmo cético ou crítico. Agora lembre-se, esses aqui, você pode pegar todo esse pensar de hoje em dia. Essa galera que fabrica um Deus segundo o seu próprio pensamento, que fabrica seus totens,
que tem algum tipo de Deus segundo os seus conceitos, estariam classificados entre ateísmo cético e crítico. Hã? Cara, essa galera que defende esse Deus hoje em dia por aí, que você vê meio estranho, distante das Escrituras, um Deus distante da Bíblia, distante das Escrituras, você está classificado dentro desse ateísmo cético, crítico. Agora, o ateu dogmático é aquele não, esse nega totalmente, não acredita em Deus, em demônio, em nada. E esses são a minoria. Esses são a minoria. Hoje você vai dentro, por exemplo, da classe científica, tem muitos cientistas que não acreditam no Deus da Bíblia, mas acreditam num design inteligente. Então ele não é um ateu totalmente dogmático. Ele é um ateu cético, crítico, não dogmático. Porque ele não acredita no Deus da Bíblia, mas ele acredita que tem que ter um design inteligente que criou as coisas. Ele só não sabe quem é. Existe algum tipo de pensamento de Deus, de deuses, totens, estátuas que se constrói, é um tipo de conhecimento de Deus. Pode ser classificado dentro de um ateísmo cético ou o ateísmo crítico. E lembrando sempre, e se cair na pergunta, ateísmo dogmático é o verdadeiro ateísmo, embora é a minoria. Porque o resto, irmão, o ateísmo cético e o crítico, na hora que o negócio pega para capar, que a situação fica crítica, aí muda rapidinho o argumento. Na hora que o calo do sapato aperta. Então, são formas de negar a existência de Deus. E aí uma breve descrição sobre Deus. Primeiro, Deus ele é infinito. O que é infinito na sua mente? O que é infinito? Não tem fim. Se não tem fim, também não tem começo. Tudo que existe tem um começo e tem um fim. Deus ele é infinito. Infinito é algo que não tem começo e não tem fim, por isso ele é chamado de eterno. Ele é chamado de eterno. Como entender a ideia do eterno? Eu gosto de usar isso aqui como metáfora. Imagina esse tempo agora, sem 1 milésimo de segundo antes, nem 1 milésimo de segundo depois, um tempo congelado, 21 horas e 32 minutos no prego. Porém, imagina, dentro desse tempo, todas as coisas se movendo, ou eu podendo me mover. Imagina que a hora não passe. É só uma linguagem antropomórfica, uma maneira de tentar entender isso aí, sobre Deus. Imagina um horário congelado, porém tudo se movendo dentro dele. Essa é a ideia de eternidade. Então, para Deus, quando nós falamos de eternidade, a criação do mundo, a morte de Jesus na cruz, a redenção eterna e o encontro da igreja com ele nos ares está acontecendo agora. Por quê? Porque para Deus não existe ontem nem amanhã. Eternidade é só agora. É um tempo sem começo, sem fim. Por que a Bíblia diz assim? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Porque na eternidade o Cordeiro está sendo morto agora. Na eternidade o Cordeiro foi morto agora. Mas dentro da história cronológica, da história humana, o Cordeiro foi morto há 2000 anos atrás. A solução para o problema da raça humana, tudo acontece agora. O milagre que você precisa para a sua vida financeira, familiar, sentimental, e que Deus pode prover para você, está acontecendo agora. Porque para Deus não existe ontem, e nem amanhã. Para Deus só existe eterno, tempo eterno, eternidade. Complexo entender isso? É o outro que Karl Barth pregou. Esse foi um grande teólogo, se quiser anotar o nome dele, Materiais Teológicos que vier com o nome Karl Barth, foi um grande teólogo. Karl Barth foi um cara que desafiou as doutrinas de Schleiermacher, do teólogo liberal. O teólogo liberal propunha ideias acerca de Deus, querendo ridicularizar e tornar esse Deus pequeno e humano, mas aí Karl Barth vai dizer, esse Deus é outro. Quando o homem acha que escava, luta, procura estudo e acha que já sabe tudo sobre Deus, ele diz, eu sou outro. É isso, entendeu o Deus que é eterno? Ele é infinito.
Olha o que o Salmo 90, verso 2 diz. Salmo 90, verso 2. A igreja leia, bem alto, por favor, todos. Antes que o tangível, o palpável existisse, ele é. Ele está lá. Ele é o eterno. Ereyer, Asher, Ereyer. Eu sou o que sou. O eterno. A ideia que nós dizemos muito assim, Kairos é o tempo de Deus. Kairos é um tempo pensado pelo grego acerca de Deus. Cronos é um pensamento grego sobre o tempo do homem. Mas Deus não tem esse tempo. Isso são só linguagens antropomórficas. Antropomorfismo e antropopatismo. O pastor Daniel falou sobre isso, que é o antropomorfismo e o antropopatismo, pastor Daniel. Pode citar? Antropomorfismo é a forma de homem, antropos, homem, forma. E antropopatismo é atribuir sentimentos humanos a Deus. Então Deus, para se fazer compreendido, ele usa uma linguagem chamada antropomórfica, ou antropopatismo. É atribuir características, sentimentos de Deus. Dizemos, Deus ama, Deus se ira, Deus se vinga. É uma maneira de nós tentarmos entender a pessoa dele. Mas são linguagens humanas. Ok? Isso aqui é lindo também, ó, na pessoa de Deus. A imanência. O espiritual que está em tudo. Sem ser a parte, como diz o panteísmo. Ele é transcendente. Imanente ou imanência é um atributo divino. É o espiritual que está presente em tudo. Só que o panteísmo diz que ele é esse tudo. Nós não cremos assim. Ele transcende. Ou seja, embora ele está no nosso meio, porque ele é um ser pessoal, não impessoal. Ele está conosco, comunga conosco. Só que ele não é Deus. Embora esse espiritual está em tudo, ele não é tudo. No sentido de, ele não é a natureza, ele não é os objetos criados, ele não é a atmosfera, ele não é a força do universo. Ele transcende a isso. O que é transcender a isso? Olha lá, ó. Transcendência significa que ele está além de tudo que ele criou. Está além de tudo que ele criou. Transcendente, ele é transcendental. Ele se eleva acima de tudo isso que ele criou. Então, do mesmo jeito que ele se relaciona com o que ele criou, ele é um ser pessoal. Embora ele seja infinito, eterno, mas ele transcende, ele está acima de tudo isso que ele criou. Então, não tente entendê-lo na sua totalidade. Por isso ele condescende. Condescendência é isso. Ele desce a nós, ele se coloca na forma para nós entendermos, ele usa um linguajar humano. E Deus se irou, e Deus se arrependeu, Deus se vinga, Deus está bravo e etc. São pensamentos humanos para Deus dizer assim, eu quero que você me compreenda, me entenda. Agora, qual é o linguajar que você vai me entender? É esse, usar esse linguajar humano. Eu quero dizer que eu tenho um sentimento tão profundo com você. Mas qual a palavra humana que vocês entendem como profundo de alguém que se importa, se preocupa com o outro? Ah, diz amor. E Deus diz, então tá bom, eu sou um Deus de amor. Isso é antropomorfismo, antropopatismo. Mas Deus está além disso, irmão. O sentimento de Deus vai além disso. Isso é chamado de condescendência. Quando ele, sendo um Deus eterno, imanente, transcendente, mas ele se condescende, às vezes se veste dessa roupagem humana para se fazer entendido, para nós o compreendê-lo.
Esses slides aqui irão para vocês. Me lembra depois, pastora Beth, lá no nosso grupo, para me mandar esses slides para vocês. Me lembra, se não esqueça. Ok? Vou mandar esses slides para vocês lá no grupo. Ok? E aí vocês podem compartilhar com quem quiser, não tem problema para mim. Não sei a nossa diretora aí da escola se importa. Para mim, quanto mais o conhecimento for levado para os outros, amém. Mas, não para os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja têm que vir fazer teologia. Só se não puder vir mesmo, porque trabalho, faço faculdade, não tem como. O resto, não tem... Desculpa, né? Mas enfim. Mas é o direito de cada um não querer e nós respeitamos. Como compreender o caos do mundo? Por que Deus não interfere? Se Ele é eterno, imanente, transcendente, se Ele é esse ser onipotente, pode tudo, atributo que define a sua personalidade. Se Ele é onividente, Ele vê todas as coisas. Se Ele é onisciente, sabe de tudo. Se Ele é onipotente, pode tudo. Por que Ele olha para o caos do mundo e não interfere? Ou não interfere como nós queremos, porque Ele interfere, mas do jeito que nós queremos. E aí nós precisamos entender a vontade própria e a vontade permissiva de Deus. A vontade própria de Deus, irmãos, é que ninguém sofresse. A vontade própria de Deus é que ninguém passasse pelas misérias, as lamúrias, as crises existenciais. A vontade própria de Deus era que o homem fosse eterno. Aliás, que o homem fosse imortal, sem pecado. Hoje o homem é imortal, mas com pecado, porque o espírito do homem não morre. O espírito do homem, não é o Espírito Santo. Não morre. A alma é imortal. A ideia da mortalidade da alma é um pensamento grego, repetido por alguns teólogos dos dias atuais, principalmente nossos queridos e amados irmãos da Adventista. Mas nós não cremos na mortalidade da alma. Para nós que somos tricotomos, nós não cremos no dicotomismo. O homem é corpo e alma só, ou corpo e espírito, como sendo a mesma coisa, né? Corpo, espírito e alma sendo a mesma coisa. Nós cremos corpo, alma e espírito. Eu creio. Seu direito crer diferente. Ok? Sobre isso veremos mais adiante. Então a vontade própria de Deus. Para entendermos por que o caos do mundo não é resolvido, primeiro, a vontade própria de Deus é que não houvesse esse caos. Mas a vontade permissiva de Deus, Deus permitiu Adão e Eva pecar. Isso é uma demonstração de amor, porque Deus está dando livre-arbítrio. O contrário disso, Deus seria um tirano. Deus seria um tirano. Se Deus criasse Adão e Eva, não dotasse eles de liberdade para escolher, Deus era um ser tirano. Ele criou seres autômatos, máquinas, robôs, sem habilidade de pensar, sem faculdades cognitivas. Mas não, Ele fez o ser a sua imagem e semelhança, imagem substantiva. Imagem e semelhança, imagem substantiva. O que é isso? Capacidade de raciocinar. Um ser espiritual. E uma imagem funcional. O que é uma imagem funcional? Domínio e governo sobre tudo. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 26. Façamos uma nossa imagem. Verso 28. Domínio e governo sobre tudo. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus significa que você é funcional, você faz coisas, você domina, você governa, você reina. E você é espiritual, imagem substancial de Deus. A substância espiritual de Deus você é um ser espiritual. Imagem substancial. E essa imagem substancial, ela é espiritual e ela é racional, cognitiva. Você pensa, você age, você toma decisões e etc. Então, na vontade permissiva, Ele permitiu. Lá na origem do mal, nós vamos estudar sobre isso daí, melhor na origem do mal. Ok? Então você tem que entender a vontade própria e a permissiva de Deus. Tem coisa hoje que Deus não queria que você passasse, mas às vezes Ele permite. Como uma maneira de te tratar, porque nossas lutas são pedagógicas. Às vezes para mudar a arrogância, a prepotência, a soberba de alguém, Ele permite a queda. Às vezes para fazer o ser humano dependente dEle, Ele faz com que tudo saia do seu controle. Porque às vezes só quando sai tudo do teu controle, pode ir para o controle de Deus. Às vezes tem que sair do seu controle. Você diz, Deus, e agora? Saiu do meu controle, Senhor. Mas agora eu vou provar para você que eu existo. Vou me manifestar para você. Saiu do seu controle. Porque você é você demais. Então sai do seu controle.
Às vezes tem coisas que não acontecem porque nós não atribuímos a glória a Deus. A maioria das coisas que acontecem às vezes, ou muita coisa que acontece na vida, é Deus dizendo, se a glória for para mim, eu realizo mais rápido e mais fácil na sua vida. Foi isso que aconteceu com Gideão. 32 mil soldados dele, manda descer. Desceu 22 mil, ficou com 10. 10 mil, manda embora. Ficou com 300. 300 era 1 contra 450 soldados midianitas. Porque os midianitas eram 135 mil contra Gideão. Gideão com 300. Aí Deus disse, estou reduzindo o exército, está lá no texto, para que vocês não se gloriem, e disse, o meu braço me deu a vitória. Então, para Deus a questão nunca foi a luta, a dificuldade ou o problema. Para Deus sempre foi, para quem é a glória. Pastor, estou com problema financeiro, familiar, sentimental, profissional. Para quem vai ser a glória quando ele for solucionado? Se quando resolvido, não, porque eu tenho um currículo invejável, minha formação acadêmica, não, meu nível intelectual, não, meu poder aquisitivo, não, meus carros que eu tenho, e etc e tal. Então vai se lascar mais um pouco. Até aprender a lição. Então, às vezes Deus permite certas coisas. Deus, cadê o negócio? Não quer pular? Tá. Existem alguns falsos conceitos sobre Deus. Esses falsos conceitos sobre Deus, está aí no livro também. Nós temos uma ideia de que Deus ele é um ser imanente, que é um conceito correto, mas um ser impessoal, que não se relaciona com os seus, que está distante dos seus. Estamos aqui na terra e ele está lá no céu. Esse é um falso conceito que é chamado a ideia de um Deus impessoal. Então o teísmo sempre acreditou num Deus poderoso, transcendente, imanente, teísmo. Mas o deísmo retirou Deus do mundo e deu ênfase à sua transcendência em detrimento da sua imanência. Ou seja, não, Deus é grande e poderoso, mas está lá no céu. Isso é uma ideia deísta. Deus é grande e poderoso, está acima de tudo que ele criou, mas ele está lá no céu e ele está longe. Lembra, o imanente, ele é um espiritual que se relaciona. Então a ideia deísta é o quê? Ele está longe do povo. Ele não comunga, ele não conversa, ele não abraça, ele não conforta, ele não está com você no seu dia a dia. Você é espiritual, não é quando você ora, jejua e lê a Bíblia apenas. Você é espiritual quando você trata bem a tua esposa, Deus está ali. Quando você trata bem teu marido, Deus está ali. Quando você trata bem teu filho, Deus está ali. Quando você trata bem o teu pai, tua mãe, Deus está ali. Quando você se compadece do teu próximo, Deus está ali. Quando você é um ser social melhor, um cidadão melhor na empresa, na universidade, no dia a dia, isso é exercer espiritualidade. Lembre, você não pode conceber a ideia da matéria ser má. Quando a Bíblia diz sobre a carnalidade, está falando da natureza caída. Está falando do pecado essencialmente que habita em mim. E não que a matéria, que a carne é ruim. Dinheiro é ruim, sim ou não? Dinheiro é bom. Na verdade, deixa eu voltar aqui. Dinheiro é ruim? Dinheiro é bom? Não. Dinheiro não é bom nem ruim, dinheiro é neutro. Bom ou ruim é você. Por isso que Deus, antes de aceitar Abel, antes de aceitar a oferta de Abel, aceitou ele. A Bíblia diz, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, porque a oferta é neutra. Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria é a pessoa, porque Deus é um ser pessoal que se comunica com os seus. Dinheiro é neutro. A carne é neutra. A carne é boa. É você, o ser humano, que nasceu de novo ou não, que usa essa matéria de forma legal ou de forma ruim. Mas vamos entrar mais à frente e explicar sobre o dualismo. Entendemos melhor o que quando a Bíblia diz natureza carnal. Está falando da matéria? Ou está falando de uma natureza caída? O pecado que habita em mim, o pecado original, a qual Jesus morreu para tirar ele do mundo. Jesus não morreu pelos nossos pecados, ele morreu para tirar o pecado do mundo. Qual é o pecado? O original. O que levou à queda de Adão. A natureza não é má.
Porque às vezes o cara usa isso como desculpa. Não, é a minha carne que é fraca. Não, irmão. Fraco não é a tua carne. É o seu eu, o novo homem, o que nasceu de novo, o que não nasceu, que está predominando. Então, por isso que eu falei sobre a natureza. A natureza pecaminosa não é a carne. A natureza pecaminosa não é o corpo. É o homem corrompido nesse corpo, é o sistema corrompido. A carne, ela é neutra. A carne, ela é neutra. Agora, a natureza do pecado habita em mim. É a natureza do pecado que faz eu ser carnal, que faz eu me rebelar contra Deus. Não é a carne em si. Eu tenho que tomar cuidado para não fazer a matéria má. Por isso que eu falei, hoje tem muito do pensamento do dualismo dos persas, do dualismo de Platão, do dualismo do gnóstico, presente dentro de muita igreja. Você tem que entender que quando a Bíblia fala de natureza caída, natureza pecaminosa, não está falando do corpo, está falando de uma decisão, de uma escolha, de uma atitude. Está falando do Adão que lá no jardim opta, escolhe, é a parte racional, é a parte mental dele, ele escolhe se rebelar contra Deus. Claro. A natureza pecaminosa que habita em mim, que habita nesse corpo. Sim, alma e espírito. Desejos. O que a tua carne. O que a tua carne deseja, no sentido fisiológico, não é mal. Por exemplo, eu quero almoçar, eu quero jantar, eu tenho minhas necessidades fisiológicas, eu me sinto atraído por uma mulher, e aí eu vou me relacionar com ela, casar. A mulher se sente atraída por um homem, não existe nada de pecado nisso. Agora, o homem não convertido, corrompido, que é é como você imaginar um chip inserido em você que te faz defeituoso. Então o problema não é o sistema do computador, é o vírus que está lá, que torna o todo dessa máquina em problema. Se você coloca um vírus num computador, ele vai afetar o todo. Porque se ele afetou a placa-mãe, se afetou hardware, software, daqui a pouco, se não tiver um conserto, você não vai aproveitar a casca. Tudo estragou o computador. Essa é uma ideia humana para nós entendermos a natureza. Então Deus fez o corpo para se comunicar com a matéria, o espírito para se comunicar com Deus e a alma para emoções. O corpo para se comunicar com a matéria, o espírito para se comunicar com Deus e a alma para se comunicar ou para viver a parte emocional, razão, lógica, aprendizado, ensinamento, é a parte humana, alma, a parte emocional. Então quando Deus fez corpo, alma e espírito, ele não disse espírito e alma é bom e o corpo é mau. Tanto que no final o corpo vai ser redimido, vai ser restaurado. A ideia é, nesse corpo que tem uma alma e um espírito, passou a existir uma natureza caída, que é chamada de natureza pecaminosa ou chamada de natureza carnal. Passou a existir. E essa natureza carnal, ela pode levar o espírito e a alma para o inferno, se você não se converter e submeter essa natureza carnal à Bíblia, a Cristo. Quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo,
Não era matéria, ele estava solto. Ele estava falando de quê? Que ele levou toda a sua natureza corrompida para ela estar absorvida pelo que Jesus fez na cruz. Fez sentido? Essa natureza carnal está presente na parte que envolve a sua emoção, que envolve a sua razão. E aí ela vai tocando as demais partes. Agora essa natureza carnal ela tem que estar num ponto onde eu tenho conhecimento, onde eu tenho consciência. Porque senão não tem como ser imputado como pecado. Então essa natureza pecaminosa original, ela foi resolvida na cruz do Calvário. Quando eu me aproprio do que foi feito na cruz do Calvário, eu tenho a solução para esse problema, desse pecado original. Quanto ao meu pecar do dia a dia, a Bíblia diz que aquele que vai à presença de Deus e confessa, Jesus é o advogado. Entende? A morte de Jesus na cruz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 1 João 1,9. Não é que tira os pecados do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual? Resolve o problema da natureza caída. Então quando você reconhece o que Jesus fez na cruz, o problema da natureza caída está resolvido. O pecado original. E agora, pastor, quer dizer que eu não vou pecar mais? Não. No dia a dia você peca, porque você ainda está nessa terra. Você não chegou ao pleno conhecimento de Deus. Mas no final de tudo, no arrebatamento da igreja, haverá uma completa absorção de toda essa parte humana e o corpo glorificado. Ok? Vamos preparar aqui para encerrar? Um Deus finito e pessoal. Se o primeiro coloca um Deus como imanente, um Deus espiritual, que transcende a tudo, mas impessoal, que não se relaciona, porque ele é o Todo-Poderoso. Isso aqui é um falso conceito de Deus. Depois desenvolveram uma outra ideia. O Deus finito, que tem fim, que não é eterno, que um dia foi criado, passou a existir, é uma ideia abstrata, e pessoal. E aí você tem dentro desse conceito, quando eu levanto um totem, uma imagem de escultura, são deuses que eu fabrico para mim. São finitos. Tem começo. Homens que foram canonizados, reconhecidos como divindades, com alguém com capacidade de intercessão, de poder medianeiro e etc. São deuses finitos. Mas pessoal, porque alguém acredita que pode se relacionar com esse tipo de divindade. Pode fazer orações e etc. e preces. E dentro desse conceito também existe a ideia de que esse Deus pode ser o Deus criador, porém como um ser finito. Isso aqui é um falso conceito sobre Deus. E aí, por último, o Deus como uma personificação de uma simples ideia abstrata. Ficou muito em voga na moderna teologia liberal, considerar o nome de Deus como um simples símbolo, representando algum processo cósmico, uma volta ao poder universal, ou um ideal elevado, abrangente, personificado, uma simples ideia abstrata. Esse aqui é o pensamento dentro da teologia liberal, de que o Gênesis 1 e 2 não é real, a morte de Cristo na cruz é só uma ideia para ilustrar uma lição de cunho moral, ético. Na verdade, a morte de Cristo na cruz não é porque ele é Deus, não é para redimir a humanidade, mas é um ensino de como o homem se comportar, como o homem ser bom, ser um cara legal nessa terra, amar como Jesus amou e etc. Mas não na ideia essencial de que Jesus é Deus e que, sendo Deus, morreu por nós para resolver o problema do pecado da humanidade. Amém? A próxima aula vai ser dada pelo pastor Daniel, semana que vem. Eu creio que o pastor Daniel, não sei se ele vai continuar de onde eu fui, onde eu parei, ou se ele pretende pegar o capítulo 2, a personalidade de Deus e o seu nome. Se quiser pegar esse capítulo aí e concluir, não tem problema. Daí para frente. Nós estamos aí dentro no livro, estamos na minha está na página 15. Falsos conceitos de Deus que envolvem a negação do verdadeiro. E aí um Deus finito e pessoal, na minha parte está na 16. Deus como personificação de uma simples ideia abstrata, que é o que eu propus ali.
E aí agora, a assim chamada provas racionais da existência de Deus. O argumento ontológico, prova a priori, primeira a priori, segunda a priori, terceira a priori. Aqui há umas análises do pensamento de Descartes, de Immanuel Kant, de São Tomás de Aquino. E aí depois tem argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento moral, argumento histórico, etnológico. Mas aí fica a critério. Se o pastor Daniel quiser ir para o segundo capítulo, não tem problema. E quando eu, na terceira aula, eu concluo essa aula aí, porque não atrapalha em nada na construção do saber dentro da teologia sistemática. Então nós começamos aprendendo sobre o ser de Deus, uma introdução à teologia, a definição de teontologia, provas bíblicas sobre a existência de Deus, falsos conceitos e ideias sobre Deus. E aí, na minha próxima aula, que vai ser a terceira, eu posso concluir dentro desse sentido aí e já entrar num outro capítulo. Então não atrapalhe nada. Amém, pastor Daniel?